Olá, dando sequência à dinâmica newtoniana e na nossa última aula a gente estava discutindo a questão do plano inclinado. Quero fazer uma questão agora, inclusive essa questão especialmente para vocês aí do PV de São João da Boa Vista, uma questão que envolve, além de plano inclinado, um sistema de corpos. Na verdade é uma associação aí de dois corpos, né, que estão num plano horizontal, com um outro corpo que está num plano inclinado de 30 graus, com a horizontal. E a ideia é a seguinte: eu conheço as massas dos corpos, 4, 6, 10 quilogramas. Estamos desprezando todo tipo de atrito aqui, né, dos blocos com os planos e dos fios com as polias. A polia também é ideal. G é 10 e a gente pergunta o seguinte: nessa condição, quanto vale a aceleração dos blocos? Bom, gente, essa é uma questão onde você tem que aplicar as leis de Newton, especificamente a segunda lei de Newton. E eu comentei com vocês que quando a gente tem exercícios de sistemas de corpos, a ideia é você pensar nas três grandezas básicas, que são forças, massas e acelerações. Lembrando que quando eu penso em forças, eu tenho dois tipos de forças aí para analisar. As forças internas. O que seriam as forças internas? Seriam as forças trocadas, aplicadas por elementos que fazem parte do sistema. Por exemplo, aqui o sistema é composto pelos três blocos, mais esses dois fios aqui. Na verdade, como os fios são ideais, eles não vão entrar em termos de massa, eles vão transferir a força como se houvesse um contato direto. Então, repetindo, nós temos as três grandezas aí, ó, forças, massas e aceleração. Sendo que força pode ser interna e externa. E a aceleração vai ser a mesma em termos de valor para os blocos, por mais que eles se movimentem em planos diferentes, contanto que não se altere a distância entre eles. Então, apesar do bloco C acelerar numa direção diferente da direção que A e B irão acelerar, o valor vai ser o mesmo. E quando isso acontece, vale a pena a gente olhar para o conjunto, né? Porque a matemática é mais ou menos assim: para cada bloco que eu tenho uma equação, e para cada equação que eu tenho uma incógnita. Então consegue ver as três incógnitas que eu tenho aqui já de cara, né? Quais são elas? A aceleração é uma delas, né? Tá aqui, ó, são as três primeiras perguntas, na verdade. A aceleração é uma incógnita, tração nesse primeiro fio aqui que une B e C é outra incógnita, e tração nesse outro fio aí também é outra incógnita. Três blocos, três incógnitas, três equações. Dá para olhar para cada bloco e fechar o sistema 3x3. Mas eu acho mais rápido, eu acho mais interessante começar olhando para o conjunto. Veste uma roupinha imaginária e olha para o sistema. Quando você olha para o sistema, você só considera as forças externas. Então, como é que é isso? Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro, que forças que atuam sobre esse sistema aqui? Veja, nós temos o peso do corpo C, vertical para baixo, né? Já vou colocar aqui, ó, se a massa do C é 10, esse peso é 100 newtons. Força externa, aplicada por quem? Pela Terra, que não faz parte do sistema. Tá? Que mais? Ó, tem contato, tem normal. Perpendicular à superfície, normal sobre o C. Força externa, quem que aplica? O plano inclinado. Que mais? Tem tração, né? Não. Quando eu penso no conjunto, não tem tração. Tração é força interna, sacou? É como se fosse uma linguiça só aqui. Vamos lá. Aí eu tenho o peso dessa parte aqui, que é o peso de B. Tem a normal sobre B, ó, tudo força externa. Quem que aplica? Aqui é a Terra. A normal sobre B, quem aplica é esse plano. Que mais? Ó, peso de A, tá aqui. E a normal sobre o A. Tá aí, forças externas. Estão entendendo isso? Desenhei as forças externas. Aí, vamos lembrar da aula passada. Para você que não viu a aula passada, no final tem um link para como trabalhar com plano inclinado. Veja, é legal e muitas das vezes a gente trocar essa força peso aqui pelas componentes. Pela componente aqui tangencial, vou chamar isso aqui de PCT, né? E pela componente normal. Olha aí, ó, chamar de PCN.
E aí o grande lance é o seguinte, galera. Não existe aqui aceleração nas direções normais aos planos, ou seja, a normal NC equilibra a componente que eu chamei de PCN. A mesma coisa acontece com NB e PD, e NA e PA. Então é importante, se você olhou, entendeu essa ideia, você percebe que no conjunto a força resultante é justamente o PCT. Lembrando que essa componente tangencial é sempre P seno do ângulo que o plano faz com a horizontal. Esse é o P seno e esse é o P cosseno. Bom, então esse PCT vai ser, se o peso de C é 100 e aqui eu tenho seno de 30 que é meio, isso é 50 newtons. Isso aqui é a força resultante no conjunto. Então, resolvendo o item A, ó, no conjunto, e quando eu penso no conjunto, eu estou analisando os três blocos, como se fossem um só. Ó, segunda lei de Newton, princípio fundamental, força resultante no conjunto, vou colocar T de total, é a massa total vezes o módulo da aceleração. Posso olhar para o conjunto, Greg? Pode. Pode olhar não só para todos, pode olhar às vezes para dois, né? Sempre que os caras não se distanciam, ou seja, o módulo da aceleração é igual para todos, tá? Vamos lá, continuando. Ó, 50 é essa força resultante, que é justamente o PCT, percebeu? Se tivesse atritos aqui, teria que pegar essa força menos os atritos. Tá, a massa total é a soma das massas 4 mais 6 mais 10 vezes o módulo da aceleração. Então vai ficar 50 é 20 vezes A. Nós temos então aqui uma aceleração de módulo 50 dividido por 20, 2,5. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Sempre legal, sempre importante representar, né? Olha, nessa parte de cima, quando você pensa no A e B, essa aceleração é horizontal para a direita. Quando você pensa no bloco C, a aceleração é paralela a esse plano, nesse sentido aqui. Mas o módulo é igual. Beleza? Bom, vamos lá. Letra B. Qual a atração no fio que une A e B? Agora ficou mais simples, né? Agora que eu tenho a aceleração, tudo fica claro. Olha, você pode aqui olhar ou para o A ou olhar para o conjunto BC. Vamos olhar para o A. Quando você olha para o bloco A, e ó galera, o grande lance aqui é você se organizar, desenhar. Sei que às vezes você vai ficar aí, pô, não precisa, né, Greg? Mas desenha, organiza. No bloco A, nós temos três forças atuando. Tem cordinha, tem tração. Força de puxão, tá aqui. Tração no bloco A. Eu vou chamar essa tração de T1. Bom, olha só, né? Além da tração no bloco A, tem o peso do bloco A, que está sendo equilibrado pela normal sobre o bloco A. Então a gente percebe que a tração T1 é a resultante no bloco A. Força resultante no bloco A é a massa do bloco A vezes módulo da aceleração. Resultante aqui é justamente quem eu quero, T1. Massa do bloco A é 4, módulo da aceleração 2,5. Portanto, a atração T1 tem intensidade 10 newtons. 10 newtons. Como eu comentei com vocês, né? Se esse fio é ideal, essa tração, né, que aparece no bloco A vai aparecer também no bloco B. Um fio ideal, ele transmite integralmente a tração, né? Bom, mas vamos dar sequência. Letra C. Eu quero a tração no fio que une B a C. Agora você pode olhar, se você quiser, só para o bloco B, ou para o conjunto AB, ou ainda para o bloco C. Pô, quem que a gente vai olhar? Galera, tanto faz. Olha, vou olhar então para o bloco C.
Quando você olha para o bloco C, e vamos desenhá-lo mais uma vez, a gente na verdade está pensando aqui, né, em três forças, que são peso do bloco C, anormal, normal MC, e tem cordinha, tem tração, vou chamar isso aqui de T2, ó, uma tração T2. Como eu havia comentado, né, em muitas questões vale a pena trabalhar com as componentes do peso, P seno e P cosseno. Nesse caso aqui, né, a nossa P cosseno está equilibrando o anormal, então quem vai fazer o papel da resultante é justamente o PCT menos T2, né? Lembra que organizar aqui, ó, desenhar a aceleração é muito importante. A orientação da aceleração nos dá a orientação da força resultante. Então, se a força resultante está para lá, é porque o PCT tem que ser maior que a tração T2. Por isso que quando a gente vai aplicar o princípio fundamental da dinâmica, força resultante no bloco C é a massa do C vezes módulo da aceleração. Veja, a resultante aqui ela é dada pela composição, né, pela soma desses vetores aqui, que seria PCT, olha só, né, menos T2. Massa do C é 10, módulo da aceleração 2,5. Como o PCT é 50, fica 50 menos T2 é 25. Portanto, tração nesse fio aí é 25 newtons. 25 newtons. Volto a dizer, a tração que aparece aqui, ela também aparece aqui em termos de valor nesse bloco, né? Porque ao longo de um fio ideal, a tração é igual. Para terminar, letra D. Qual deveria ser o valor de uma força horizontal aplicada no corpo A para que o sistema estivesse em equilíbrio? Palavra equilíbrio é muito importante na física. Pensou em equilíbrio, uma das coisas que tem que aparecer na sua cabeça é força resultante é zero. Se você olhar para o sistema, né, você percebeu que no sistema a resultante era PCT. Para você equilibrar esse PCT, eu teria que ter uma força de igual intensidade orientada no sentido oposto. Né? Na verdade, você pode fazer passo a passo do tipo, olha, se você olhar só para o bloco C, numa situação de equilíbrio, numa situação em que não há aceleração, porque agora esquece os valores de tração que você calculou nos itens B e C. Agora o sistema está em equilíbrio, então não vale mais o que você calculou aqui no item A de aceleração, não existe mais aceleração agora. Se você fosse analisar aqui estaticamente, numa situação estática, o PCT é igual a essa tração que eu chamei de T2. Aí a tração T2 aparece no D, vai ter que ser igual à tração T1. E aparece uma tração T1 aqui que vai ter que ser igual a essa força F. Percebe que, no final das contas, essa igual a essa, essa igual a essa, essa igual a essa, ou seja, essa tem que ser igual a essa. Quando você olha para o sistema, né, ó, analisando o conjunto, né, olha aí, ó, conjunto. Você percebe que a força F, essa força no bloco A, tem que ser igual à componente tangencial do peso de C para que haja um equilíbrio. Sacaram? Portanto, essa força tem que valer 50 newtons. Se eu tivesse uma força de 50 newtons aqui, olha para o conjunto, né? Um cabo de guerra, ó. Tem 50 para cá, 50 para lá. É doido, né? Porque no fundo são dois vetores que têm orientações completamente diferentes. Mas você percebe que na transferência de forças você acaba tendo uma igualdade nos módulos desses vetores para que haja um equilíbrio. Então é isso. Lembra sempre dessas 4 variáveis que vocês vão ter que olhar. Na verdade são 3, só que eu gosto de falar 4 porque quando eu penso em força, eu acho muito importante você diferenciar as forças internas. Quais as forças internas aqui nesse problema? Trações. Trações eram as forças internas, certo?
E as forças externas são os pesos, as normais, beleza? Claro, força é uma variável, externa e interna, além de massas e acelerações. Lembrando que, mais uma vez, se os corpos não se distanciam ou não se aproximam, né, se a distância entre eles não se altera, a aceleração vai ter o mesmo módulo para todos. Se organize, olhe para o conjunto, olhe para um corpo, para o outro, desenha força. Valeu!